Boa noite, pessoal. Na última explicação eu falei que ia falar um pouco sobre o Crash Loop Back Off e vou usar o pod de failed para falar sobre ele. Eu já deixei ele configurado aqui, deixei o restart policy dele como always e também já reiniciei aqui no K9S porque ele demora um pouco para acontecer. Então ele já está com o Crash Loop Back Off aqui já há 17 minutos. Coloquei ele para reiniciar novamente, vamos dar um describe. Aqui no describe a gente vai ver que ele continua running e o estado atual dele é o wait, com Crash Loop Back Off. Por que isso acontece? O Crash Loop Back Off acontece quando um container falha repetidamente, o Kubernetes passa a tentar reiniciá-lo com atraso progressivo. Esse atraso segue uma lógica de back off exponencial, ou seja, ele começa com 10 segundos, 20 segundos, 40 segundos e assim por diante, até um limite de 5 minutos. Quando ele chega no limite de 5 minutos, ele continua repetindo isso a cada 5 minutos, sem subir esse tempo. O objetivo não é atrasar por atrasar, vou atrasar o reiniciamento do pod aqui à toa. Mas ele atrasa para poder proteger o cluster contra os reinícios desnecessários. Às vezes uma aplicação, quando ela reinicia toda hora, ela começa a consumir recursos do cluster. Então ela consome CPU, memória, entre outras coisas. E aí o objetivo, né, desse erro é não deixar com que isso aconteça. Quando que isso para de aparecer? Quando uma aplicação ela fica mais de 10 minutos no ar. Então, se a aplicação tiver mais de 10 minutos no ar funcionando, essa estimativa, esse tempo, ele zera, e ele volta a contar novamente se ela voltar a dar erro. Esse comportamento está ligado diretamente na política de reinício do pod. Quando a gente vai configurar o pod, aqui no Restart Policy, a gente tem o Always. No caso, o Kubernetes fica sempre reiniciando esse container sempre que ele sai. O OnFailure, como a gente já viu a última vez, ele só reinicia o pod quando tem erro. E o Never ele não reinicia automaticamente. Por isso, até mesmo um container que termina com sucesso pode voltar a executar se o pod estiver com Always. É por isso que workloads que executam uma tarefa e terminam normalmente costumam ser modelados como jobs e não como pods soltos. O job existe para o seguinte cenário, que são aplicações que iniciam e terminam, né? Ela tem um certo ciclo de vida ali, executa uma tarefa e finaliza. Para esse tipo de pod, a gente não pode usar a sua política, né, o Restart Policy, como always. Ele só vai poder usar never ou onFailure. Então é isso aí, pessoal. É para isso que existe o Crash Loop Back Off.